Convido você a vir comigo resolver essa questão, que está informando que a área do triângulo de vértices ABC mede 36 cm² e do de vértices APQ 5. Além disso, informou-se que PQ é paralela a MN. Está pedindo para calcularmos aí a área do triângulo de vértices MNC, indicado por S na figura. Sugiro que você antes pause, printa, tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, nós só precisamos de um resultado interessante. Veja, será que se eu pego o ponto médio de um dos lados do triângulo, ok? Esse cara é o ponto médio. Vou colocar aqui, P é ponto médio de um dos lados do triângulo de vértices ABC. Passo uma reta por P paralela, uma reta R paralela a essa base AB, ok? Passei uma reta pelo ponto médio. Será que ela toca o outro lado no ponto médio? Será que eu tenho essa garantia? Eu só sei que ela é paralela e que ela passa pelo um ponto médio de um dos lados. Veja o poder disso. Se eu conseguir mostrar isso, o teorema da base média que a gente demonstrou, ele unia dois pontos médios de lado, né? Aí eu vou poder usar o teorema da base média quando eu souber que apenas que um deles é ponto médio. Será que a gente consegue mostrar? Bem, claro que sim, né? Porque se você olhar com calma, eu vou chamar esse ponto aqui de Q. Então, olha para o triângulo de vértices PQC. O que ele tem a ver com o triângulo ABC? Ah, professor, eles são semelhantes, igual quando o senhor demonstrou o teorema da base média, né? Que esse cara é o dobro desse. Perfeito. A razão esses são semelhantes, só porque eu estou com duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é alterno interno desse, e aqui é oposto pelo vértice. Então, são ângulos correspondentes. Aqui também, ó, alterno interno desse, e aqui alterno interno. Então, são ângulos correspondentes. E o terceiro ângulo é comum para os dois. Ora, eles têm os três ângulos iguais, né? O pequenininho e o grandão. Três ângulos iguais. E os lados são proporcionais? É a definição de semelhança de triângulos, né? Lados homólogos proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Ângulos homólogos congruentes. Então, observe que sim, né? Eu estou aqui com duas paralelas, um feixe de paralelas cortados por transversais, por tales, existe uma proporção entre os lados. Qual a razão de proporção aqui, ou razão de semelhança? Veja que o pequenininho é 1, o grandão é o dobro, 2. Veja que o pequenininho é 1, o grandão é o dobro, 2. Não, mas aqui eu não sei, né? Aqui eu não sei. Mas eu sei pelo teorema da base média que aqui satisfaz, aqui também satisfaz, né? Esse cara é o dobro desse. Bom, será que eu consigo? Bom, aí a gente já mostra o seguinte, observe. O fato deles serem proporcionais por tales e os ângulos, isso já me garante, né? Os ângulos serem todos congruentes e ter os lados proporcionais e paralelos, né? O fato de ser paralelo cortado por feixe de transversais, feixe de paralelas, me garante. Bom, pense assim então, ó. O lado, se eu montar a relação de proporção aqui, ó, o lado PC está para o lado AC, né? E a razão é de um meio, né? A razão de proporção é um meio. 1 para 2, 1 para 2. Claro que lá também vai ter que ser 1 para 2. Né? Isso aqui está me dizendo o quê? Isso aqui está me dizendo que, se eu multiplico cruzado, está me dizendo que AC é 2PC. Né? E aí eu posso montar a seguinte igualdade. Ó. Isso daqui, PC sobre AC, né? O que está de frente para dois tracinhos, está para o grandão que está de frente para dois tracinhos, que é AC, assim como o que está de frente para um tracinho aqui, ó, QC, o CQ, está para quem está de frente para um tracinho no grandão, que é BC. Só que PC sobre AC é um meio, né? Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui é um meio. Isso aqui está dizendo o quê? Que eu estou com um meio igual a QC sobre BC. Né? E aí, se eu multiplico o cruzado, o que acontece? BC é o dobro de QC. Ora, o que está dizendo? Esse lado todinho, BC, é o dobro desse aqui. Ora, se é o dobro, significa o quê? Que esses dois lados são iguais. Matou, como queríamos demonstrar. Percebeu? Isso mostra que CQ é igual a BQ. Olha que interessante. Então, se eu uno o ponto médio de um lado do triângulo com um segmento paralelo à outra base, necessariamente ele corta o ponto médio do outro lado. Interessante, né? Interessante, porque para mostrar o ponto médio, a gente supôs inicialmente, né, que eles eram ponto médio, os dois pontos médios. Aqui não basta que seja um, o outro necessariamente será, desde que te informe que é paralelo lá. Então, nossa questão chegou ao fim, porque se eu traço uma paralela de C até esse ponto aqui, MN, PQ, chamar de R. Então, se eu traço CR paralelo a PQ, por exemplo, PQ, necessariamente ela vai ser paralela a MN, não é não? Por quê? Vamos ver se vale. O que é relação de equivalência? A relação de equivalência em lógica é o seguinte, ó. Vamos escrever aqui, relação, parênteses, né? Acho que nem ia falar disso, senão eu tirei isso. Relação de equivalência, ela precisa ser reflexiva, a propriedade do espelho, né? Reflexiva. Qualquer grandeza enxerga ela mesma, qualquer grandeza relaciona-se com ela mesma. Ela precisa ser reflexiva, simétrica, né? Simétrica, ou seja, se uma grandeza se relaciona com outra, a outra se relaciona com ela. Simetria.
E é transitiva, né? Transitiva. Transitiva. Se A, uma grandeza, se relaciona com B e essa B se relaciona com C, então a primeira A se relaciona com C. Então, as propriedades matemáticas satisfeitas, essas três, na verdade, isso é uma questão de lógica, né? Lembrei agora do professor Costa Leite, lá da UNB, um bom professor, que me explicava muito isso aqui nas 3 cadeiras de lógica que eu fiz com ele. Veja, se satisfaz essas 3 condições, então a gente diz que a relação é equivalência. Existem muitas relações de equivalência na matemática, né? Por exemplo, a igualdade, ó, ela satisfaz todo número ou qualquer grandeza é igual a ela mesma? Satisfaz a reflexiva. Se eu digo que uma grandeza A é igual a grandeza B, eu posso dizer que a grandeza B é igual a grandeza A? Sim, satisfez a simétrica. Se A é igual a B, né, e B é igual a C, eu posso dizer que A é igual a C? Sim, transitivo. Então a igualdade é um exemplo, né, de relação de equivalência, a igualdade. Será que o paralelismo é um exemplo? Vamos ver. Reflexiva. Uma reta é paralela a ela mesma? Vamos pensar, isso é filosofia, né? Uma reta paralela a ela mesma. Se você admitir que retas paralelas são aquelas que não se encontram, aí não, né? Então, já falharia na primeira hipótese aí a relação de equivalência para paralelismo. Mas se você admitir que sim, né, ela satisfaria toda reta paralela a outra é paralela a ela, perfeito. A simétrica ela satisfaz, né, o paralelismo satisfaz. E se uma reta for paralela a uma segunda, e essa segunda a uma terceira, será que a primeira é paralela à terceira? Também satisfaz, né? Essa daqui ficou meio, não vou mandar um e-mail depois pro Costa Leite lá na UNB para ele me responder isso aí. Bom, vamos pensar assim então, olha só, pessoal. Essa reta RC é paralela a PQ. Né? Não sei nem porque eu falei de relação de equivalência aqui, isso é uma curiosidade. Então, ela vai ser paralela, o fato de PQ ser paralela a MN, que foi dado na questão, então ela vai ser paralela a MN. Sacou? Eles são paralelas. Ela é paralela a uma, ela é paralela a outra. Bom, agora nossa questão chegou ao fim, porque veja, nós mostramos na aula passada a seguinte propriedade. Né? Você vai lembrar aqui comigo. Ó. Nós mostramos que toda vez que eu tenho um triângulo e traço a base média dele, agora eu estou dando que é base média, né? Agora eu estou dando que é base média. Esse cara aqui, a área dele, essa de baixo é sempre o triplo da de cima, né? Nós demonstramos isso. Então veja que aqui nossa questão nos disse que a área do triângulo ABC todinha era 36. E a área APQ era 5. APQ, essa daqui mede 5. Ora, então a do trapézio que é base, isso aqui não é base média, ó, ponto médio, a gente acabou de mostrar que necessariamente ela passa no outro ponto médio. Mostramos isso agora? Então, pela semelhança de triângulos, né? Então, se aqui é 5, aqui é o triplo, né? 3S, esse aqui é 15. Esse aqui é S, ó, base média no da direita, ó. Esse cara é base média, que a gente acabou de mostrar que esse cara necessariamente media esse. E esse aqui foi dado na questão, né? Que eram iguais, já tinha sido dado. Então é base média. Esse aqui é S, aqui é quanto? 3S. Aí a questão acabou, porque se eu somar 5 mais 15 mais S mais 3S, ó, essa mais essa mais essa mais essa, tem que dar a área do triângulo todo, né? O triângulo de vértices ABC. Quem é essa área? 36. Então eu tenho aqui o quê? 4S igual a 36. Eu tenho aqui 20, eu posso tirar esse 20 de um lado e tirar do outro. Tirar ele daqui e some. Tirar do outro, ele fica lá negativo. Então eu posso agora, isso aqui vai me dar quanto? 16, eu posso simplificar por 4. 4S dividido por 4 vai me dar S. 36. Quando eu tirei 20 virou 16, e quando eu simplificar por 4 dá 4, que é a resposta final da questão. Simples assim.